Criar filhos não é bem um passeio tranquilo pelo parque. Se você acha que a sua infância teve alguns altos e baixos, espere até descobrir o que acontece no reino animal. Lá, encontramos mães que incentivam a violência entre irmãos, táticas de abandono sorrateiras e até mesmo mães que, pasmem, optam por devorar a sua própria prole para o almoço. Estamos falando dos pais do reino animal que definitivamente não ganhariam prêmios de melhores pais do ano. Ao mergulharmos nesse universo intrigante, descobrimos uma série de comportamentos surpreendentes que desafiam a nossa compreensão sobre o que significa ser um bom pai ou mãe. Então, prepare-se para uma jornada fascinante enquanto exploramos alguns dos piores pais do reino animal em todo o mundo. Cuco. Os cucos são criaturas notórias, conhecidas por terem algumas das mães mais infames do reino animal. O estresse da maternidade é simplesmente demais para que elas possam suportar. Então, para evitar todos os problemas, elas decidem abandonar os seus filhotes antes mesmo deles nascerem. Quando uma fêmea cuco está pronta para colocar os seus ovos, ela procura ninhos de outras aves, geralmente de espécies menores. Uma vez dentro do ninho, ela destrói ou devora um dos ovos legítimos da ave hospedeira e substitui esse ovo por um de seus próprios ovos. Dessa forma, ela engana a ave hospedeira para que crie o filhote cuco como se fosse o seu próprio filhote, sem perceber que está alimentando o intruso. Essa estratégia permite que a mãe cuco se livre da responsabilidade de cuidar dos seus próprios filhotes, transferindo-a para outra ave. O filhote cuco frequentemente nasce antes e se desenvolve mais rápido do que os outros filhotes verdadeiros da ave, fazendo com que os filhotes legítimos sejam obrigados a deixar o ninho. Alguns dos pais ainda tentam resistir, intimidando a mãe cuco para que ela não deposite seu ovo do ninho, ou até mesmo empurrando os ovos do cuco para fora antes que eles eclodam. No entanto, na maioria das vezes, a mãe cuco consegue realizar o seu plano sem ser percebida, deixando as aves hospedeiras com mais um filhote para alimentar, que cresce mais rápido e demanda mais comida. Besouro enterrador. Os besouros enterradores são criaturas incríveis, mas também um tanto aterrorizantes quando se trata de sua maternidade. Esses pequenos insetos em perigo de extinção têm uma tática peculiar. Eles enterram os cadáveres de pequenos vertebrados, como pássaros e ratos, para servirem de alimento para suas larvas. Quando as larvas nascem, a mãe devolve a comida que já mastigou para alimentá-las. Mas o problema é que geralmente não há comida o bastante para todas, então as larvas estão sempre com fome. As larvas então começam a incomodar os pais em busca de comida, tocando na boca deles com suas pernas. No entanto, há uma regra importante a lembrar: isso irrita muito a mãe. E ela está pronta para punir os jovens que insistem demais, chegando ao ponto de comer aqueles que mais incomodam. Pesquisas da Universidade de Edimburgo sugerem que esse comportamento, embora implacável, incentiva as larvas a concordarem mais pacificamente sobre quem come, ao invés de continuarem a perturbar constantemente a mãe. Os besouros enterradores, como muitos mamíferos guiados pela natureza, tendem a favorecer as larvas mais velhas, pois têm a maior probabilidade de crescer e sobreviver para reproduzir. Então, se você é um bebê besouro, é melhor pensar 2 vezes antes de incomodar demais a mamãe, a menos que você realmente esteja faminto. Tubarões. Os tubarões muitas vezes recebem uma má reputação, sendo vistos como nada mais do que assassinos sanguinários e psicopatas. E quando se trata de seus hábitos parentais, a situação não melhora muito. Na verdade, as mães tubarões são notoriamente ruins em cuidar de suas crias, mesmo antes de darem à luz. Alguns tubarões nascem vivos, e esses tubarões possuem placentas semelhantes às dos mamíferos. Por outro lado, existem os tubarões que nascem vivos, porém não possuem a placenta para alimentar os fetos em desenvolvimento. Então, como que eles obtêm seus nutrientes? Bem, alguns tubarões recorrem a uma estratégia surpreendente, comendo seus próprios irmãos. Isso mesmo, esses tubarões começam suas vidas em uma espécie de arena de jogos vorazes, dentro de uma pequena caverna repleta de seus irmãos e irmãs. No entanto, apenas um tubarão de cada útero sobreviverá para nascer no mundo exterior. É um ambiente desafiador o suficiente para que apenas os filhotes mais fortes e aptos sobrevivam. Demônios da Tasmânia. Quando se trata dos demônios da Tasmânia, sua percepção provavelmente é influenciada por desenhos animados, certo? Mas na vida real, acredite, eles são muito piores. Esses marsupiais carnívoros têm a mordida mais forte do mundo entre os mamíferos, mas há algo ainda mais surpreendente sobre como eles criam seus filhotes.
Ao nascer, os filhotes de demônio da Tasmânia enfrentam uma verdadeira batalha pela sobrevivência, onde apenas 1 em cada 10 sobrevive. A mãe demônio dá à luz até 50 filhotes de uma única vez, chamados de iogues, mas há um problema, ela só tem 4 tetinas para alimentá-los. E aqui entra uma regra simples, mas brutal. Os filhotes têm que lutar para alcançar as tetinas. Aqueles que conseguirem se agarrar primeiro e segurar firme serão os vencedores, e os mais fortes sobreviverão, enquanto os outros 46 filhotes morrem de fome, mesmo antes de começarem a viver. Pode parecer cruel, mas para a mãe natureza, isso é apenas mais uma maneira de ensinar uma lição importante. Compartilhar é cuidar. No entanto, para os perdedores nessa batalha, isso significa uma sentença de morte quase certa. Formigas Drácula. Só a palavra Drácula já te dá uma ideia do que esperar, não é? Por si só, as formigas são uma espécie que naturalmente não há muito vínculo entre mães e filhos, mas a situação das jovens formigas Drácula é ainda mais assustadora. Esses pequenos insetos possuem as mandíbulas maiores e mais poderosas entre outras formigas. No entanto, elas não conseguem mastigar alimentos sólidos. Por isso, as formigas operárias da colônia usam uma fonte incomum de comida: as larvas. Elas abrem as larvas maiores, bebem o líquido dentro delas e depois compartilham com as outras formigas. Esse comportamento sedento de sangue é chamado de alimentação hemolinfática larval. Pode parecer triste, mas a situação é ainda pior. O canibalismo nessas formigas é classificado como não destrutivo, o que significa que, embora as larvas sejam parcialmente comidas, algumas conseguem sobreviver até a idade adulta. As pessoas dizem que ficam com cicatrizes emocionais de suas experiências na infância, mas no caso das formigas Drácula, essa cicatriz se manifesta de uma forma muito mais permanente. Pandas gigantes. Você acha que seus pais gostam mais dos seus irmãos do que de você? Seja grato então por não ter nascido como um panda gigante. Esses animais famosos por sua fofura têm alguns dos piores pais do reino animal. Quando os filhotes nascem, são bastante indefesos, são cegos, sem pelos, pesam entre 85 e 140 gramas e são apenas uma pequena fração do tamanho de suas mães. Geralmente, as mães têm gêmeos, mas há um problema: elas quase nunca cuidam de mais de um filhote. Ao invés disso, a mãe escolhe o filhote mais forte e ignora o mais fraco. Sem o amor e proteção da mãe, é quase certo que o filhote mais fraco morrerá. Existem algumas razões possíveis para esse comportamento. Primeiro, a dieta dos pandas, baseada em bambu, é pobre em nutrientes, tornando-o difícil para a mãe produzir leite suficiente para alimentar os 2 filhotes. Além disso, as mães pandas precisam manter os seus filhotes próximos para mantê-los aquecidos e amamentá-los, mas têm recursos limitados para dividir a sua atenção entre os 2. Por isso, muitas vezes, a mãe toma a difícil decisão de abandonar um dos filhotes para aumentar as chances de sobrevivência do outro. Felizmente, em zoológicos, os filhotes abandonados são cuidados pelos tratadores, garantindo que todos recebam a atenção de que precisam. Parece que o favoritismo é uma característica dos pandas gigantes. Dragão de Komodo. Os dragões de Komodo podem crescer até 3 metros de comprimento e pesar mais de 136 kg, tornando-os os lagartos mais pesados da Terra. Quando uma fêmea está pronta para acasalar, ela libera um odor em suas fezes para atrair os machos. Uma vez que o macho encontra a fêmea, ele a coça e lambe, e se ela corresponder ao gesto, eles acasalam. A fêmea grávida, ela coloca cerca de 30 ovos no chão e até 8 meses depois eles eclodem. Durante esse tempo, a fêmea pode deitar-se sobre os ovos para protegê-los, mas não há evidências de cuidado parental depois que os filhotes nascem. Os filhotes recém-nascidos são muito pequenos e vulneráveis. Muitas vezes, eles correm para subir em árvores próximas para se manterem seguros. Apenas os mais fortes conseguem alcançar a segurança da árvore, enquanto os mais fracos podem ser vítimas de predadores, incluindo outros dragões de Komodo adultos. Os dragões de Komodo têm cromossomos sexuais masculinos e femininos, então as fêmeas podem se reproduzir através de um processo chamado de partenogênese, que produz apenas machos. No entanto, a partenogênese não é o método preferido de reprodução dos dragões de Komodo. Às vezes, uma mãe confortável pode até parecer com seus próprios filhotes. Com todos esses desafios, esses grandes lagartos devem ter passado por muitas experiências difíceis quando eram mais jovens. Então, se você pudesse reencarnar como um desses animais, qual você escolheria? Compartilhe as suas respostas nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo para vocês não perderem nenhum fato curioso.